Pessoal, começando com vocês mais um programa bate-papo legal aqui no TPFest, Estúdio TPFest, com os espaços jurídicos. E hoje vamos entrevistar a advogada Bruna Caselato de Santa Catarina. O tema é como comprovar a posse do imóvel para regularizar por meio de uso cambial. Estamos aqui ao vivo e lembrando que você pode mandar suas perguntas através do nosso site, viu? tpfest.com.br e também no Espaço Jurídico. Vamos chamar ela aqui. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? E hoje é o tema como comprovar a posse do imóvel para regularizar por meio de uso cambial. Antes de começarmos o tema de hoje, apresenta para a gente, Bruno. Então, sou a doutora Bruna Caselato, sou advogada especialista em regularização de imóveis. Atualmente, o meu escritório é em Balneário Camboriú, Santa Catarina, mas nós atuamos em todo o Brasil. Importante, em todo o Brasil, né, Bruna? Isso mesmo. Lembrando também que a Bruna também é apoiadora do espaço jurídico e sempre está com a gente aqui no estúdio TPFest. E vamos com a primeira pergunta. Sabemos que todo o processo de uso campeão tem alguns fatos que tem testemunha, né? Elas podem ajudar, mais ou menos? Sim, as testemunhas são muito importantes para o processo de uso capião. Por quê? Eles vão lhe provar qual é o tempo que você tem na posse daquele imóvel. Se você, né, já recebeu alguma pessoa batendo lá na tua porta e questionando a propriedade. Então, assim, a testemunha é a peça fundamental para a ação. E pode ser qualquer tipo de família, amigos, que pode ser algo de testemunha também, nesse caso? Assim, ó, normalmente a gente solicita o quê? Testemunha os vizinhos, tá? Porque os vizinhos é quem vai poder relatar e provar o que estão falando. Não é recomendado família, amigos pessoais, né? Aqueles amigos íntimos, né? Mas se não tem outro, a gente, né, arrola essas testemunhas. Mas o recomendado são os vizinhos. E pode acontecer dos vizinhos de não quiser também fazer parte? Isso acontece, tá? Acontece que o vizinho do lado não quer entrar em um processo, não quer ir em juízo, não quer fazer uma declaração. Aí você vai para o próximo vizinho, porque na rua sempre tem muita gente por ali, né? O vizinho de trás, o da frente, o que é lá do começo, né, da rua. Então sempre eles conseguem arrumar uma pessoa que está ali, que possa, né, atestar e possa falar, não, realmente ele é o proprietário. Realmente eu sempre vejo ele ali, eu vejo ele cuidando. E geralmente são dois ou um, mais ou menos, ou tem quantidade? Normalmente a gente solicita três, tá? Três. Se você não tem três, a gente leva uma, duas, mas é importante ter três testemunhas. Que bacana, legal, hein? Quanto Tá mais, vendo? melhor, né? Quanto mais, melhor. Mas não pode ser amigo. Amigo não Assim, ó, ajuda. não é recomendado amigo íntimo. Colega, sim, mas amigo íntimo não é recomendado. Mas se não tem outra testemunha, a gente leva. Tá joia. E quais são os tipos de imóveis que não pode entrar, doutora? Então, os imóveis que não pode ingressar com um requerimento administrativo ou judicial de uso capião é os imóveis públicos, tá? Os imóveis de preservação ambiental e também os imóveis que já é objeto de uma disputa judicial. Esses aí a gente não consegue. Tá aí, ó. Existe um tempo que dura esses processos. Quanto tempo dura mais ou menos esses processos de cada caso ou depende da situação do estado? Ah, isso depende muito do estado, tá? De como que vai ser feito. O extrajudicial, normalmente, que agora a gente tem a possibilidade de fazer extrajudicial, é de 6 meses a 12 meses. Agora, o judicial é um pouquinho mais demorado, que daí vai ali para 2, 3 anos, né? Depende muito do fórum, do juiz, do estado.
3 anos que leva, dependendo do processo do caso, 3 anos. Sim, já peguei processo para desenrolar que já estava há 5 anos ali, claro, que daí depende de, né, às vezes a pessoa não entrega as documentações necessárias para o advogado, aí perde um prazo e tal, então vai rolando. Por isso que é muito importante quando você for contratar uma pessoa para regularizar o teu imóvel, você busque uma pessoa que tem conhecimento. Quanto mais experiência ajuda também, né? Sim, sim, quanto mais experiência, melhor. Tá vendo? Estamos aqui ao vivo, bate-papo legal com a advogada Bruna. Vocês podem mandar suas perguntas aqui através dos nossos espaços bate-papo legal TPFest. Aqui ao vivo com vocês. E é importante sempre ter um auxílio do advogado, né? Tipo, uma orientação, né? Se a pessoa estiver trabalhando fora do seu país, o resultado é o mesmo ou tem alguma dificuldade? Então, depende muito do tipo de documento que você tem, tá? Porque assim, para ingressar com a uso capião, você precisa comprovar a posse daquele imóvel. Então, você tem algum contrato, você tem algum documento que comprove essa posse? Você consegue comprovar que tu está fazendo a manutenção, está cuidando daquele imóvel? Então, é muito importante analisar o caso concreto. Você já pegou um caso desse também, da pessoa estar fora do país e Isso, assim, ó, o que que acontece? A gente faz, tá, processo, assim, eu já fiz um processo desse modelo, só que o que que acontece? Ele tinha um contrato de cessão de direitos, tá? Pagava IPTU, tinha as testemunhas que quando ele adquiriu, ele foi lá, colocou, murou, colocou, né, grade. Então, a gente tinha essas testemunhas que foram e atestou. Não, realmente, ele cuidou, ele manteve o imóvel sempre está limpinho. Então, isso daí ajudou bastante. o importante é a confiança também, né? Porque Isso. fala que está fora do país, às vezes parece que tem alguma dificuldade. Geralmente, os processos de hoje são tudo, os contatos são online, tem via webcam também, tem essa Isso. facilidade, essas ferramentas, né, doutor? Isso, a gente atende bastante, tá? Por videoconferência. Então, hoje tá bem fácil você conseguir regularizar a sua situação, porque você não precisa ir até o escritório, nem para assinar um documento você não precisa vir mais no escritório, que a gente envia para assinatura digital. Então, e os cartórios mesmo, hoje tem um aplicativo, o e-notariado, que você faz toda a assinatura de escritura pública, assinatura de divórcio, de inventário, tudo pelo e-notariado, tudo pelo celular. Olha a facilidade, tá vendo? Interessante, para quem não sabia, é importante saber essa parte aí, viu? E quais são os documentos que ajudam a prova da posse? Então, as documentações que lhe ajudam a falar assim, não, realmente essa pessoa está cuidando, está na posse, é o quê? É um comprovante de luz e água, tá? Se você paga uma luz, você paga uma água, você paga um IPTU, tudo isso você vai juntando. Ah, doutora, moro há muito tempo, mas os últimos talões eu não tenho. É fácil, é só você ir na Celesc, né? Que aqui em Santa Catarina é Celesc, né? E na concessionária de energia e de água, solicitar um histórico, que eles vão lhe dar uma declaração que você tem a luz no teu nome há tanto tempo. Então, isso daí vai lhe ajudar muito a provar a posse daquele imóvel. Se você fez algum requerimento para construção, né, isso também lhe ajuda. Mas, assim, o básico do básico é talão de água e de luz, comprovante de pagamento de IPTU. Tá vendo? Então é isso mesmo, tá vendo, pessoal? Às vezes o pessoal pensa que é difícil, né? Mas é só ter esses documentos simples de uma casa, né? IPTU, conta de luz, né? Muito Isso. importante. Isso, assim, às vezes a pessoa fala assim, ah, não vou regularizar o meu imóvel porque é difícil, é caro, é burocrático, mas não é. Você só precisa contratar uma pessoa que vai lhe orientar de forma adequada e vai facilitar a tua vida. Tá vendo? E qual é o uso campeão mais comum de hoje em dia, assim? O mais comum é o extraordinário. Por quê? Porque o extraordinário não há necessidade de você comprovar, tipo, você ter um documento, um contrato de compra e venda, um contrato de cessão e nem comprovar que você está naquele imóvel de boa fé. Então, assim, esse é o mais comum. Você não precisa praticamente nada, só ter o comprovante da posse para requerer por essa modalidade.
Tá vendo? Bacana, tá vendo? E vamos agora com as perguntas que foi enviado no nosso store, no nosso Instagram, no site, no grupo. Foram perguntas que você mandaram no nosso tema de hoje, né? Então vamos com a primeira aqui, perguntas e respostas que vieram aqui na nossa caixinha, no nossos Instagrams, né? Vamos ver aqui, a Lilian da Bahia, abraço Bahia! Boa tarde, boa noite, né? Que ela mandou a pergunta de tarde. Gostaria de saber como a doutora gostaria de saber, doutora, se existe um tempo mínimo para a pessoa ter o direito do uso campeão. Acho que ele mandou isso. Isso, assim, ó, tem sim, tá? Tem um tempo mínimo. Então, você precisa, no mínimo, ter 5 anos, tá? Depende também das documentações que você tem, mas é 5, 10 e 15 anos. Aí tem que avaliar o teu caso, qual é o documento que você tem, qual o tamanho do terreno, mas essa média, 5, 10 e 15. Ela fala aqui que é mínimo de moradia, né? Isso mesmo. Uhum. Isso. Pode ser que ela entre ali em 5 anos, tá? Pode ser sim. Se ela já tem 5 anos de posse, é importante ela buscar um auxílio para avaliar essas documentações dela e, se possível, ingressar com o requerimento extrajudicial ou judicial o mais rápido possível para regularizar. Então o limite seria 5 anos, então. Assim, ó, que nem eu lhe falei, né? Que depende muito do que ela tem de documentação. Mas se ela tem 5 anos de posse, possui documento, sim, ela pode requerer a uso capião. Mas ela tem que contratar um advogado, né? Pagar uma consultoria jurídica que ele vai direcionar corretamente se é viável ela ingressar com esse pedido. Por quê? Nem todos as regularizações vai por uso capião. Pode ser que seja o caso de um inventário, pode ser que seja o caso de adjudicação compulsória, que daí não precisa de prazo. Então, tudo isso tem que analisar os documentos que ela possui. Interessante. Temos pergunta aqui agora, aqui no Três Pontos. Gente, abraço a todos vocês que estão com a gente aqui, lá no Jornal Três Pontos Gente, que faz parte dessa equipe. A pergunta aqui, a Adriana viu a pergunta lá, também é de Santa Catarina. Quando pode ser tipificado o crime de uso campeão? É cabível de indenização? Viu aqui? Então, ela está querendo perguntar se tem algum momento que se pode requerer uso capião e ser um crime. Seria isso? Isso, ela fala assim, se é cabível de indenização quando ocorre o crime de uso campeão de tipificado. Acho que é isso mesmo que ela mandou aqui no Três Pontos Gente. Então, o que que acontece? Depende muito de quem vai avaliar o teu processo, tá? Mas, assim, é cabível requerer-se uma indenização. É cabível. Tá vendo? E vocês podem mandar pergunta aqui. Eu quero mandar a todos um abraço, uma boa noite a todos vocês aqui. A 123 Car, abraço. Luiz Caselato, Júnior Carvalho, obrigado a todos vocês. E vamos à próxima pergunta aqui, enviado do grupo jurídico, Carlos de Santa Catarina também. Sempre acompanho as dicas do doutor no grupo jurídico. Eu tenho uma dúvida, depois que o uso campeão é reconhecido, a pessoa pode ser dono do móvel? Assim, ó, depois que você requerer o uso capião, tanto extrajudicial quanto judicial, judicial você vai ter uma sentença, tá? Essa sentença, o que que tem que acontecer? Tem que ir no registro de imóveis e registrar ela. Daí ela vai sair uma matrícula em teu nome. Essa matrícula, aí sim você vai estar com o imóvel em teu nome, a partir do momento que for feito essa matrícula. Às vezes o imóvel não possui uma matrícula, né? Daí vai ser feita a abertura dessa matrícula em teu nome. Aí sim você vai ser o real proprietário. Respondeu a pergunta. Obrigado, Carlos, do estado de Santa Catarina, do mesmo estado da Bruna. Parabéns. De São Paulo, mandou no chat, agora há pouco, lá em São Paulo. Documentos com água e luz e IPTU. Além disso, tem mais documentos que ajudam na prova? Referente àquela pergunta que teve no início da entrevista. Sim, quanto mais documentos você possuir, melhor, tá? Se você tiver um contrato de compra e venda, se você tiver um contrato de cessão de direitos, se você, né, tem algum requerimento que você fez na prefeitura para autorizar uma construção, para autorizar fazer alguma coisa, este é um comprovante, e as testemunhas. Tá vendo?
É interessante eu falar aqui que se existe mais documentos, né? É como você disse, sabe, o IPTU são importantes, mas pode ter mais documentos, né? Que Sim, ajuda a crescer o processo, né? O seu advogado, né? Quanto mais documento, mais prova você tem, né? isso. Quanto mais documentos, mais fácil vai ser provar a tua posse. Então, tudo que você for fazer naquele imóvel, é importante você guardar. Se você não tem a matrícula no teu nome, você vai precisar regularizar futuramente. Ah, você comprou alguma coisa? Vai entregar lá? Tem uma nota fiscal? Guarda essa nota fiscal. Guarda o comprovante ali que você requereu autorização para construir. Guarda o requerimento que você fez na prefeitura para autorizar a ligação de luz. Tudo isso você vai guardando. E para aquelas pessoas que perdeu o documento, tipo, aconteceu alguma tragédia assim, que perdeu o documento assim, como ela vai requer essa prova, porque ela perdeu tudo numa tragédia, que ela pode fazer Isso. Então, fórum? isso. Então, quando acontece, né? Porque a gente sabe que ó, acontece muita enchente e tal, o que, que você precisa fazer? Você pode entrar naquela modalidade extrajudicial, que não precisa de um documento, um contrato, uma sessão, mas mesmo assim você vai precisar comprovar a posse. Então, você vai comprovar a posse como? Você vai lá na concessionária de energia e vai solicitar o histórico, né, de quando você requereu a ligação. Você vai lá na onde que é a água, né, que você vai solicitar também o histórico de quando você deu a entrada para pedir a ligação. E tudo isso fica arquivado e eles é obrigado a lhe entregar uma declaração. Olha, tal pessoa esteve aqui na data tal, requereu a ligação da água no endereço tal. Isso daí é a tua prova. Então tem jeito, né? Mais uma pergunta aqui no Três Pontos de Higiene, do nosso jornal. Lucas, de Minas Gerais. Para entrar com os campeões, é necessário entrar com os IPTUs pagos antes de dar entrada? Sim, sim, você precisa comprovar que o IPTU está pago. Isso é um requisito, tá? Tem que estar tudo certinho. Se caso não tiver, não tem como entrar a Se entrada. caso não tiver, você vai na prefeitura, faz uma negociação, faça um parcelamento, pagou a primeira parcela, você já tira a certidão negativa. Então, vai na prefeitura, tá vendo? Isso, sempre a gente dá uma orientação para facilitar a vida do cliente, né? Então, muitos acham, preciso quitar todo o IPTU. Não, não precisa quitar. Você só precisa parcelar, pagou a primeira parcela, aí a gente já consegue tirar essa certidão negativa. Já teve casos de pessoas de não poder pagar esses PTUs por forma de não ter emprego, não ter nenhuma renda. Essas pessoas têm que solicitar o quê? Porque ela não pode pagar, está sem emprego, como é que ela faz? Assim, ó, o que que acontece? Tem casos de isenção, tá? Mas aí você tem que ver junto com a prefeitura se você se encaixa nesses requisitos para isentar de pagar o IPTU. Mas se o imóvel não está no teu nome, como que você vai querer a isenção? É difícil. Isso normalmente é para quem? Para quem tem um imóvel registrado em teu nome, no cartório, tudo certinho. Então você vai estar pagando o IPTU no nome de terceiros. Então você não tem como solicitar isenção para terceiros. Então, tá aí. Então tem que passar no seu nome, né? Isso, o certo é o quê? Tá, você está residindo, você está com a posse daquele imóvel, mesmo que não está no teu nome, você vai na prefeitura, se você tiver um contrato de aquisição, melhor ainda, você vai na prefeitura, vai verificar, olha, tu consegues verificar para mim quanto que tem de débito de IPTU? Aí eles vão lhe dar aquele histórico, aquele extrato. Aí você vai verificar qual que é a forma de parcelamento que cabe no teu bolso. Muitas vezes eles parcelam ali em 24 vezes. Aqui mesmo na cidade de Itapema, a gente tinha um caso ali que o IPTU tava 21 mil, se eu não me engano. E a gente conseguiu por 4.900, porque entrou o refis, que é aquele que é desconto de juros e tudo mais. Então é importante você verificar isso também na tua cidade. Aí vamos com a última pergunta. Dani de Minas Gerais, que ela mandou no site Spa Jurídico. Olá, doutora. Existem alguns erros, né, que cometem quando contrata advogado nessa área. Quais são? Não, desculpe, pode repetir a pergunta, por favor? Falou assim que existe alguns erros com alguns advogados quando contratam. Quais são?
Ele perguntou aqui. Assim, ó, o importante quando você vai contratar um advogado é você pesquisar, tá? Verifique as redes sociais dele. Verifique se ele posta alguma informação sobre o conteúdo, sobre o serviço que está lhe oferecendo, sabe? Isso é muito importante, porque nem nas minhas redes sociais, todos os dias eu posto ali como regularizar o teu imóvel, quais documentos necessários, né? Eu até falo alguns casos que acontecem aqui no escritório de cliente que quase perdeu o imóvel por falta de regularização, de outro imóvel que o cliente quase perdeu também por um leilão. Por quê? Porque estava pagando o imóvel no nome de terceiros e quase foi a leilão por uma dívida do antigo proprietário. Então, eu sempre trago essas notícias no meu Instagram para os clientes, né, ficarem cientes. Olha, eu trabalho com isso, eu sou especialista nessa área, a gente consegue resolver, a gente consegue diminuir o custo. Então, tudo isso a gente traz nas redes sociais. Tem que dar uma pesquisada, né? Isso. Ela fala também que que ela entrou em contato com o advogado do Estado, que teve Uhum. esses erros, mas depois optou por particular, que não teve os erros, né? Depende, né? Tem que dar uma pesquisada, né? Isso, é que assim, ó, o advogado do Estado, ele tá ali para quê? Para que o cidadão que não tem condições possa ter acesso a um advogado. Claro que o processo vai depender muito mais de você do que do advogado, porque o advogado particular ele vai atrás de um documento, vai numa prefeitura, vai num registro de imóveis e muitas vezes a gente sai do escritório, vai no imóvel, vai conversar com o vizinho, vai pedir uma declaração. E o advogado do Estado não vai fazer nada disso. Tudo você tem que fazer. Então, tá aí. Obrigado, Daniela de Minas Gerais. Essas foram as perguntas enviadas através das nossas redes sociais. Obrigado a todos vocês que mandaram aqui no Store, no nosso site. Tivemos perguntas interessantes e perguntas difíceis para a doutora responder hoje, né? Mas ela respondeu certinho. E ficou algo que você queira falar sobre o tema? Alguma coisa que faltou, doutora? Isso, assim, eu gostaria de frisar bastante a importância da regularização do imóvel que você mora, tá? Porque a gente tem casos diário no escritório, que é de imóveis que vai para leilão, que você tem que sair. Teve até um caso agora recente que estava na mídia, que a família toda teve que desocupar o imóvel porque uma dívida do antigo proprietário que ele vendeu por contrato é, pegou o imóvel e ele teve que desocupar e ir para a rua, sem direito a nada. Então, a Nossa. regularização vai garantir a segurança jurídica para você e para a tua família. E muitas vezes, quando precisa, né, passa por um divórcio, passa por um inventário, tudo isso vai aumentar o custo e a demora também na resolução. O quanto antes você puder regularizar o teu imóvel, faça. Seja parcele, vai ali, converse com o advogado, pague uma consultoria jurídica que ele vai lhe instruir, vai dizer, olha, tal documento, e você vai ser direcionado para o caminho correto, para não chegar futuramente, você pagar um advogado, aí o juiz falar, não, este não era caso de uso capião, vá para a adjudicação compulsória, aí você vai ter que pagar tudo novamente. Então, primeira coisa, regularize o teu imóvel. Segunda coisa, contrate um advogado que entenda, um especialista. Isso mesmo, que entendo na área, né? E voltando Isso. lá na ênfase da pergunta da Laís, o advogado do Estado também é bom também, não é ruim. Os dois são bons. Sim, sim, sim. Atualmente eu acho que do Estado deve ter mais coisa, às vezes o tempo, né? Todos são Isso. bons. O do Estado tem muitas demandas, tá? É muita demanda, ele não tem tempo e ele não faz essas diligências, né, externa. Então, ele nem tem como fazer. E nós não, advogados particulares, a gente tem essa mobilidade de ir, vir e vir. Agora, o do Estado não, ele fica trabalhando dentro do setor. Isso mesmo. E esperamos que você tenha gostado da entrevista de hoje com a advogada Duda Caselato de Santa Catarina. E em breve a gente vai ter mais entrevistas aqui com ela, com novos temas, né, doutora? Isso mesmo. Logo a gente volta com mais temas esclarecedores. E manda suas redes sociais para a gente, para quem quiser seguir a doutora, que tiver mais dúvidas sobre o tema. Isso pode nos encontrar no Instagram, tá? Bruna Caselato ADV. Então, pessoal, esse foi o programa Bate-Papo Legal com Espaço Jurídico. Agradeço a doutora por responder esse tema, esperando você no próximo
no próximos entrevistas com temas. Lembrando que você pode curtir os vídeos da Dica Alegre que está na nossa agenda TPFest. E aguardo vocês na próxima entrevista com novas dúvidas, questões do tema da Bruna. E vai estar aqui registrado. Você que vai rever aqui, está aqui registrado no nosso site, viu? Obrigado, viu, Bruna? Obrigada, uma boa noite a todos. Então, até o próximo programa Bate-Papo Legal TPFest aqui no Espaço Místico. Agradecendo você a todos os nossos apoiadores e aqui no Viva Mais Saudável. E fica de olho na nossa agenda TPFest, que tem mais novidade para vocês aí. Tchau, uma boa noite, fique com Deus!